Na Ucrânia, diariamente, pessoas corajosas arriscam suas vidas lutando para defender seu país dos invasores russos. Embora a maioria das forças armadas do país seja masculina, também existem muitas mulheres incríveis igualmente dispostas a desempenhar seu papel na luta e na vitória da guerra. De fato, em 2023, foi criado um movimento de resistência composto exclusivamente por mulheres. Tem combatido valentemente a agressão russa desde então, e essa resistência totalmente feminina, recentemente, comemorou o que pode ser sua maior vitória até agora: a destruição de um importante equipamento russo. O evento ocorreu na noite de 31 de maio. Um trem militar russo transportava combustível e alimentos próximo a Melitopol, no sudeste da Ucrânia. Dizia-se que o trem estava a caminho da península da Crimeia, que é oficialmente reconhecida como pertencente à Ucrânia, mas foi anexada e ocupada pelos russos desde então. 2014. Mas o trem nunca chegaria à Crimeia. Foi explodido no caminho, com a Slamavka, o nome dado à resistência feminina em Melitopol, compartilhando a notícia em uma postagem no Telegram. Está quente nos trilhos, não só devido ao clima, relatam as Forças Armadas Operacionais da Ucrânia. De acordo com informações confirmadas no distrito de Melitopol, no território temporariamente ocupado, partisãs conseguiram explodir um trem com carga e tanques de combustível. O trem seguia rumo à chamada Crimeia. Agora, é importante notar que Slamavka não reivindicou exatamente a responsabilidade pelo ataque. Mas o momento da postagem, além do uso da palavra partidários, certamente dá a impressão de que estava envolvido, ou talvez tivesse algum tipo de conhecimento interno. O bombardeio representa uma grande vitória para os ucranianos, independentemente de quem o realizou. A Rússia depende desses trens para manter seu esforço de guerra. Eles transportam rapidamente suprimentos vitais, como munição, comida e combustível, por longas distâncias entre cidades e regiões. Explodir apenas um desses trens é suficiente para incapacitar uma pequena parte do esforço de guerra. Isso indica que os soldados russos em outras áreas não terão acesso aos recursos necessários. Isso poderia, em tese, obrigá-los a alterar planos, adiar um ataque ou até se retirar de uma área. Como esse ataque foi realizado por partidários, não por forças armadas oficiais, não há relatórios detalhados sobre como foi planejado e o que exatamente envolveu. No entanto, a conta do Telegram da Inteligência de Defesa da Ucrânia compartilhou uma postagem sobre o incidente. Tumulto na ferrovia perto de Melitopol. Um trem de carga militar dos invasores russos foi explodido na noite de 31 de maio de 2025. Uma explosão ocorreu em uma seção da ferrovia perto do assentamento temporariamente ocupado de Yakimivka, distrito de Melitopol, região de Zaporizhia. Um trem militar russo foi explodido. O trem de carga estava se deslocando rumo à Crimeia, ocupada provisoriamente. Uma explosão na linha férrea causou o descarrilamento de um trem com tanques de combustível e vagões de carga. A principal artéria logística dos moscovitas, nos territórios ocupados da região de Zaporizhia e da Crimeia, foi interrompida. Após o estrondo na ferrovia, invasores anunciaram um plano de interceptação. Patrulhas da Guarda Russa vasculham áreas povoadas. As verificações nos postos de controle são rigorosas para quem entra ou sai. A luta contra a logística militar dos ocupantes russos continua. Embora a postagem não detalhe o ataque, provavelmente foi uma missão meticulosamente planejada. Afinal, colocar uma bomba ou qualquer tipo de dispositivo explosivo em um trem russo em território ocupado não é uma tarefa fácil, especialmente para combatentes da resistência que não possuem acesso a equipamentos militares de alta tecnologia e sistemas de vigilância como o exército ucraniano. É uma conquista notável para essas pessoas corajosas na Ucrânia e um sinal dos incríveis esforços de grupos como ZLA, RMAVKA para defender seu território. Aqui está um olhar mais atento a este grupo, explorando como e por que ele se formou e o que tem feito ao longo da guerra até agora. Primeiro, uma análise do nome ZLAR significa mal. Mavka é o nome de um espírito feminino famoso no folclore e mitologia ucranianos. Diz-se que os espíritos Mavka são formados a partir das almas de meninas que morreram de maneira trágica, antinatural ou prematura.
Elas vivem nas florestas como belas mulheres de cabelos longos que seduzem os homens e os matam de cócegas. Um nome apropriado para um grupo de resistência feminina. Essa resistência começou no início de 2023, cerca de um ano após o início da invasão. Os 3 cofundadores estavam fartos de ver bandeiras russas e soldados russos desfilando arrogantemente, como donos do lugar em sua cidade natal. Cada um deles apoiou ativamente vários movimentos ativistas anti-russos antes disso, mas logo decidiram formar seu próprio grupo de foco feminino, como forma de mostrar aos invasores a força das mulheres ucranianas. Como Mavka One, um pseudônimo para uma das fundadoras do grupo, explicou à Ucrânia em novembro: queríamos mostrar que nossas mulheres são corajosas e fortes, e nunca seremos boazinhas com eles aqui. Por volta de 2022 a 2023, eles estavam se comportando de maneira muito arrogante com nossas meninas, e a resistência das mulheres realmente os incomodava. Agora, como um dos seus primeiros atos de desafio, os cofundadores colaram adesivos pela cidade de Melitopol, no sul da Ucrânia, com a imagem de uma jovem ucraniana vestindo trajes tradicionais, esmagando um buquê de flores na cabeça de um soldado russo, com o slogan: "Eu não quero flores, eu quero a minha Ucrânia". Isso ocorreu após soldados russos presentearem mulheres e meninas com tulipas e outras flores nas ruas da cidade durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Desde então, com o passar dos anos e a continuidade da invasão, as Mavkas realizaram uma crescente variedade de atos de resistência, que são majoritariamente pacíficos por natureza, mas ainda assim muito eficazes em perturbar e frustrar o inimigo. Esses atos incluem campanhas adicionais de adesivos, colocação de cartazes com slogans e imagens inspiradoras, distribuição de panfletos e até envenenamento de ocupantes russos com alimentos e bebidas misturados com laxantes. Curiosamente, a ideia para todo esse movimento começou como uma piada. Segundo um dos cofundadores, o pequeno grupo inicial de Mavkas se reunia em uma de suas cozinhas, quando um deles brincou: "Por que não começamos uma organização para resistir à ocupação russa?" Pode ter parecido humorístico ou extravagante na época, mas Slav Mavka se transformou em um símbolo muito real e poderoso de resistência. E apesar da seriedade da situação que enfrentam e das assustadoras consequências que suas ações podem levar, o grupo manteve um forte senso de humor durante toda a sua existência. De fato, uma de suas estratégias mais famosas, apelidada de Mavka Money, envolve a criação de notas falsas de rublo russo com imagens dos Mavkas no lugar onde estariam os típicos monumentos e símbolos russos. Essas notas se espalharam por várias cidades do sul da Ucrânia, como Melitopol, Berdiansk, Tokmak, Kharkovka e Simferopol. Algumas supostamente até atravessaram a fronteira e chegaram à região russa de Kuban. Quando os russos viram pela primeira vez as notas de imitação, não ficaram nada felizes, e os Mavkers se divertiram muito vendo suas reações. Um deles explicou: "A primeira nota bancária foi incrível. Os russos enlouqueceram em seus canais e comentários. Ver suas reações foi hilário. A parte mais engraçada foi que a discussão só escalou quando um jornal inglês a pegou. Em vez de descartá-lo como um problema menor, eles inadvertidamente amplificaram a ideia que tentavam descartar." Outro dos cofundadores brincou sobre como os ocupantes russos reagiram seriamente às suas ações e como essa reação os fez parecer tolos. "Imagine só, lançamos cópias dos rublos deles com o slogan de que os ocupantes russos estão na Ucrânia e eles pensaram que éramos tolos. Lançamos uma nota de 50 rublos. E alegaram que uma denominação tão pequena não poderia perturbar seu sistema bancário ou afetar a circulação do rublo. Li não pude acreditar. Nossa última piada à custa deles acabou rotulada como um sério ato terrorista." Outra iniciativa humorística e eficaz da ZLA Mavka é a cozinha do apelido Mavka. Isso começou com mulheres colocando cartazes, brincando, alertando os ocupantes russos para terem cuidado com o que comiam ou bebiam. Na época, elas não estavam envenenando comida ou bebida, mas esperavam que os cartazes fizessem alguns soldados russos refletirem ou sentir medo de comer a comida local.
Mais tarde, as máficas conseguiram acesso a uma cozinha, onde os russos jantavam e decidiram adicionar laxantes à comida deles. Eles também misturam líquido laxante em seu álcool caseiro. Então, quando algum russo batia à porta exigindo comida ou álcool, levava uma surpresa desagradável. Um dos cofundadores explicou a estratégia. Quando os ocupantes pediam de porta em porta aguardente ou comida, ele pensou: por que não? Eu sei cozinhar. E se um pouco de laxante acabar na comida, acontece. Quanto a aguardente, é um negócio arriscado. Posso ter perdido algo no caminho. Assim surgiu a ideia para a cozinha da Mavica. Todos adoram, e ações como essa realmente têm um efeito. Após o início da iniciativa da cozinha da Mavica, os moradores de Melitopol perceberam que os ocupantes estão muito mais cautelosos ao consumir alimentos ou bebidas que não prepararam. O grupo até encontra tempo para publicar seu próprio jornal semanal, projetado para ajudar a disseminar informações e contra-atacar as campanhas de propaganda e desinformação russas. Um dos cofundadores teve essa ideia após visitar um amigo fora de Melitopol. Eles ficaram chocados ao descobrir que, mesmo dentro da Ucrânia, as pessoas estavam sendo expostas a notícias russas e acreditando no que ouviam. Não tirando tempo para buscar informações de quaisquer outras fontes, então eles decidiram fornecer uma fonte alternativa. Semanalmente, eles resumem os principais eventos que ocorrem em toda a Ucrânia, imprimindo cópias para deixar em lugares públicos ou colocar em caixas de correio, e compartilhando uma versão digital no Telegram através do chatbot oficial ZLAR Mavica, o ZLAR. Mavica faz tudo isso sem nenhum patrocinador, investidor ou financiamento. Eles dependem pura e simplesmente de trabalho duro e motivação, e parece que não há falta desses dois ingredientes vitais. O grupo superou as expectativas de seus cofundadores. Expandindo rapidamente ao longo dos anos, novas subdivisões da Mavica surgiram não apenas em Melitopol, mas em outras cidades e regiões ao redor da Ucrânia ocupada pelos russos, como Crimeia, Donetsk, China e além. Todas as mulheres são bem-vindas para desempenhar seu papel. Aqueles com impressoras em casa podem imprimir mais panfletos e boletins para compartilhar em sua área, ou divulgar as atividades online da Mavica nas redes sociais. Como diz um dos cofundadores, precisamos de motivação, inspiração e fé na vitória acima de tudo. Nosso foco principal não são questões materiais. Dinheiro é necessário, mas não é tudo. O que realmente precisamos são mais olhos e ouvidos. Para que as pessoas persistam, elas precisam sentir que seus esforços são válidos. Notamos que o número de ativistas aumenta quando há boas notícias vindas da Ucrânia ou do campo de batalha. As pessoas se sentem inspiradas e motivadas a agir. Mas também funciona ao contrário. Todos estão lendo online e é fácil perder a motivação. É importante destacar que as mulheres deste movimento enfrentam graves consequências se forem pegas ou identificadas. E os ocupantes russos estão procurando rigorosamente qualquer pessoa associada ou a ele. Eles param e revistam pessoas nas ruas, fazem buscas aleatórias e instalaram câmeras de vigilância em Melitopol para tentar pegar partidários em ação. Há planos para instalar sistemas de reconhecimento facial. Isso facilitaria a identificação de membros da resistência pelos russos e dificultaria a operação dos Mavicas. Devido a isso, os membros da resistência precisam ser extremamente sigilosos em suas comunicações e cuidadosos em qualquer ação que realizem. Eles realizam todas as operações pelo Telegram, que é criptografado, para evitar que soldados russos espionem suas mensagens ou ações. Para trabalhar com o grupo, é necessário primeiro contatar o chatbot Mavica do Telegram, que encaminhará aos líderes do ZLA Mavica. Eles atribuirão diversas tarefas e atividades de resistência. Todas as identidades são mantidas anônimas e todas as informações pessoais são guardadas com o máximo de sigilo. Recomenda-se que os membros pratiquem fortes medidas de segurança cibernética, como usar VPNs e apagar históricos de mensagens. Como um dos máficas explicou, nunca pedimos nomes reais ou qualquer informação que possa revelar a identidade de alguém. A comunicação ocorre somente por apps de mensagens seguros. Além disso, reforçamos continuamente a segurança cibernética, orientando a limpeza de chats e evitando o armazenamento de informações sensíveis. O motivo é simples.
Se forem pegos, os membros do Tsar Mávika podem ser presos, processados e até mesmo espancados, torturados ou mortos por soldados russos. Mesmo assim, essas mulheres corajosas persistem. Elas seguem divulgando seus adesivos, panfletos, cartazes e informativos. Elas continuam a sair para as ruas da cidade e a correr riscos pelo que acreditam. Como um dos fundadores coloca, o poder está nas pessoas. Todos nós temos o poder de fazer algo para ajudar o mundo, desde um simples panfleto até grandes decisões nos centros de poder. Estamos aqui, e apesar de tudo, continuamos a resistir porque o mal não pode vencer. Por favor, lute conosco e por nós. Claro, Zlomávika não é o único grupo de resistência na Ucrânia. Além dos militares oficiais, diversos grupos independentes também atuam realizando missões, ataques e planos para enfrentar os invasores russos e lutar pela liberdade. Na verdade, outro grupo conhecido como ATESH, que significa Fogo e Tártaro da Crimeia, também recentemente mirou nas ferrovias russas. No 1º de junho, partidários do ATESH não destruíram um trem, mas uma caixa de relé ao longo da recém-construída ferrovia Volnovávka-Mariupol. O sistema ferroviário vai de Taganrog, no sudoeste da Rússia, até a região ocupada de Donetsk, na Ucrânia. É uma peça fundamental da logística russa, permitindo que as forças de Moscou contornem a Crimeia e transportem cargas para as frentes de batalha mais rapidamente. Os russos provavelmente também esperavam que, ao construir esta ferrovia, seus trens estariam mais protegidos contra ataques. Mas eles não contavam com a bravura e engenhosidade dos guerreiros Atesh. Destruir a caixa de sinalização foi uma jogada astuta dos partidários. A caixa de retransmissão quebrada interrompeu todo o sistema de sinalização e controle de tráfego da ferrovia, assim como o fluxo de suprimentos russos para as linhas de frente. O grupo anunciou no Telegram sobre o ataque bem-sucedido que realizou, informando seus seguidores e o mundo. Atash interrompeu a logística inimiga em um novo trecho ferroviário em Donetsk Oblast. Agentes do nosso movimento realizaram sabotagem desativando um armário de relé em uma nova seção da ferrovia Volnovávka-Mariupol, construída pelos ocupantes. Como resultado, os sistemas de sinalização e controle de tráfego de trens foram interrompidos. Esta seção é crucial para a nova linha ferroviária Taganrog-Mariupol, que os russos construíram às pressas para transferir combustível, equipamento e munição diretamente para a frente de batalha, via Ponte da Crimeia. Possibilita entregas mais rápidas e seguras de mercadorias de Rostov. Danos à infraestrutura nesta direção interrompem os suprimentos e aumentam a vulnerabilidade do exército de ocupação. Seguimos atacando pontos cruciais do inimigo. Cada golpe reduz a capacidade de combate deles. Ataques assim podem parecer pequenos no contexto maior da guerra, mas cada um tem seu impacto. Cada um simboliza uma pequena, porém expressiva conquista. E um novo problema para as forças russas lidarem, especialmente quando sistemas logísticos como ferrovias são destruídos ou danificados, isso cria grandes desafios para o lado russo. Uma invasão ou guerra prolongada requer uma logística robusta para sustentá-la ao longo do tempo. Combustível, munição e armas são suprimentos essenciais que precisam ser constantemente transportados para apoiar os soldados e manter a luta em andamento. Interrupções nesses suprimentos também prejudicam a capacidade da força de realizar ataques e pressionar o inimigo. Isso pode até abrir fraquezas ou dar à oposição a oportunidade de reagir ou lançar um contra-ataque. Em suma, esses tipos de ações importam. E é por isso que grupos como continuaram a realizar esses tipos de ataques várias vezes ao longo da guerra até agora. Em 8 de maio de 2025, o grupo assumiu a responsabilidade por uma missão de sabotagem perto de Moscou, na qual equipamentos importantes de subestação foram destruídos, interrompendo as comunicações entre as unidades militares russas. Mais cedo no ano, em fevereiro, um dos agentes do grupo sabotou habilmente um veículo de guerra eletrônica russo, RP-377 Los Angeles. Açúcar foi despejado no sistema de combustível do veículo, descoberto pelos russos dias depois. O ataque simples, mas eficaz,
deixou o veículo EW temporariamente fora de ação, com um dano estimado em 20 milhões de rublos, mais de 250 mil dólares. Em 2024, o grupo realizou vários outros ataques a alvos como subestações, estações de comunicação via satélite e linhas ferroviárias, continuamente provando ser um espinho incômodo e persistente para o exército russo. E não é apenas do ponto de vista logístico ou militar que essas ações importam, mas também para o moral e a crença. O povo ucraniano sofre com ataques e bombardeios diários constantes. Eles viram suas casas e cidades bombardeadas e destruídas. E ouvem constantes notícias de novos ataques, baixas, ferimentos e caos. Eles precisam de boas notícias para equilibrar isso e dar-lhes esperança, o que conseguem graças a grupos como ATESH e ZLAR, MAFKA. Seja em adesivos nas ruas ou bombas em trens, esses audaciosos atos de resistência fazem a diferença. Eles mostram aos ucranianos que, além das forças armadas na linha de frente, existem inspiradores e heróicos lutadores ao seu redor, protegendo suas cidades e ruas, fazendo tudo para interromper a invasão e lutar por um futuro de paz e segurança para o país. O que você pensa sobre os grupos ZLAR, MAVKA e ATESH? Qual a importância de suas ações na luta pela liberdade da Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no The Military Show para mais notícias e informações atualizadas sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, o Oriente Médio e outros conflitos ao redor do mundo.